No vídeo de hoje você vai acompanhar comigo o processo de produção desses alimentos que vão se tornar quentinhas saudáveis para o jantar aqui de casa. E olha só, tudo elaborado e pensado pela nutricionista, então não perca essa oportunidade. Olá, meu nome é Júlia Geminiani, eu sou nutricionista, eu sou mestre em nutrição humana e sendo completo 15 anos de atuação com esse público feminino e também materno e infantil, né? Eu gosto muito da nutrição feminina e sempre tive um foco muito específico para a parte também de gestantes e pediatria. Então, eu preparei essa quentinha dessa vez, eu tô com o objetivo de perda de peso e ganho de massa muscular. Eu também não quero aquela perda de peso e perder massa muscular, porque eu já falei aqui para vocês, a perda de massa muscular, o mesmo estímulo para você perder gordura, você perde massa muscular. Então eu não quero perder massa, eu quero perder só gordura. E por isso eu não vou tirar carboidrato da minha dieta, tá? É muito importante consumir carboidrato. Tem vídeo aqui no canal falando de cada fase da vida da mulher, em que o quanto o carboidrato é importante. Então, não retirei carboidrato da minha dieta, mesmo buscando a perda de peso. E o meu objetivo com essas quentinhas também é fazê-las como opção de jantar. Eu acabo produzindo almoço alguns dias da semana e é suficiente para minha família. Mas o jantar, a gente acaba não querendo comer a mesma coisa que sobrou do almoço. E por que eu preparei o jantar? O jantar, ele é muito mais saudável do que um lanche. Ele vai ter colorações ali de vegetais que um lanche, um pão com qualquer coisa não vai oferecer essa mesma diversidade de alimentos e nutrientes. E uma outra questão muito importante, para eu comer um pão e ficar feliz, saciado, eu tenho que comer de 2 a 3 sanduíches, 2 a 3 pães, enquanto que o jantar eu consigo comer um prato e ficar bem. O jantar ele sacia muito mais do que o pão, então ele acaba sendo uma excelente opção para quem quer emagrecer. E o que eu mais vejo no consultório é a pessoa querer emagrecer e fazer justamente o que eu não estou fazendo aqui, que é tirar carboidrato e tirar o jantar. Pelo contrário, gente, jantem, comam carboidrato, porque assim vocês vão ter um equilíbrio muito melhor do que vocês estão comendo e vão evitar transgressões importantes que colocam tudo a perder. Antes de mais nada, eu pré-preparei alho e cebola. Já deixei tudo bem processadinho para que eu tivesse sempre à mão ali na hora de temperar os alimentos. Eu descasquei 3 cabeças de alho, mas eu já deixei esse alho também para congelar aqui em casa. Não vou usar ele todo hoje. E usei uma cebola e meia bem processadinha. A cebola e meia que sobrou eu vou usar depois no preparo do molho de tomate. Para as quentinhas eu vou usar arroz integral, isso porque eu acho que ele requentado é muito mais agradável do que arroz branco requentado. Ele fica praticamente do mesmo sabor, como se ele estivesse fresco. Só que como o arroz integral demora muito para cozinhar, eu vou deixar ele de molho. Essa é uma orientação que eu sempre dou para os meus pacientes, que eu sempre ensinei os meus alunos, eu já fui professora em 2 universidades de curso de nutrição. Quando a gente deixa o arroz de molho 2 a 3 horas antes de cozinhar, a gente acelera o tempo de preparo dele. Então, eu vou já deixar esse arroz aqui de molho e vou separar enquanto eu faço o pré-preparo dos outros alimentos. E com isso, eu vou ganhar tempo na hora de cozinhar esse arroz e vou usar bem menos água também. No que diz respeito às proteínas, eu vou preparar 1 quilo de sobrecoxa de frango, 1,1 kg de filé mignon suíno e 1,2 kg de carne moída que eu tenho aqui. Eu vou começar pela sobrecoxa. É importante notar que a sobrecoxa é um corte mais suculento do frango. Isso indica que ele é mais gorduroso do que o peito de frango, por exemplo. Então, eu vou retirar toda a pele, toda a gordura mais aparente, porque por mais que você não coma, só de preparar a carne com essa gordura extra, a sua carne, ao final do processo de cozimento, de preparo, ela vai ficar sim mais gordurosa. Se meu objetivo é perda de peso, não tenho por que comer gordura. Nós temos 3 principais nutrientes que dão energia para a gente: carboidrato, proteína e as gorduras. As gorduras, elas têm mais que o dobro de energia de carboidrato e proteína. Então, de fato, elas são o que engordam a gente. Bom, retirada toda essa gordura extra, eu vou agora temperar o frango. E para mim, uma das melhores formas de temperar frango é com laranja. Dá uma refrescância, uma suavidade bem legal. Além do que, a laranja, por conter açúcar, ela confere um douradinho maior no frango. Então, eu vou amassar aqui bem a laranja para conseguir extrair melhor o suco dela. Vou fazer o suco de uma laranja, é suficiente. Mesmo se tivesse uma quantidade maior de frango aqui, suco de uma laranja é mais do que suficiente. Então, eu vou colocar o suco e nem eu vou usar ele todo não, vou deixar aqui um restinho porque eu só preciso fazer de fato uma marinada. Coloquei 1 colher de chá de sal. Geralmente eu coloco 1 colher de chá de sal em qualquer coisa que eu faça.
Vou usar aquele alho que eu processei antes, vou colocar uma colher de sopa cheia. Vou colocar também um pouquinho de pimenta. Esse aqui é um mix que eu tenho, que é pimenta do reino, pimenta branca e aroeira, pimenta rosa, pimenta de cheiro, também conhecida assim. Vou colocar um pouquinho de louro, 3, 4 folhinhas. E vou botar também uma colher de sopa de maionese. Não é o ingrediente mais saudável do mundo, não. Mas ele compõe bem com o suco de laranja, fica um temperinho bem suave, bem gostoso. Vou mexer aqui bastante e vou colocar na geladeira para marinar um pouco. Agora o filé mignon suíno, vou tirar ele aqui. E o legal é que vem 2 peças aqui, então acaba que é uma quantidade muito grande, eu não vou fazer tanta comida assim. De qualquer forma, eu vou preparar as 2 peças, mas eu vou usar basicamente uma para minha quentinha, a outra eu vou deixar para fazer sanduíche. Aqui a gente gosta muito de sanduíche de carne com salada. Coloco uma colher de chá de sal, 1,5 colher de sopa daquele alho processado e vou usar 2 colheres de sopa da cebola. Vou colocar uma pitada de cúrcuma. Cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. Onde você puder colocar no seu alimento, coloque. Uma pitada de alecrim e um pouco também de tomilho. Alecrim e tomilho casam muito bem com a carne de porco. E para não perder o costume, eu vou botar aqui também uma fruta. Na carne de porco eu vou usar esse limão galego aqui que eu tenho, só porque também casa muito bem limão e carne de porco. Então, eu vou só espremer ele aqui por cima, não vou nem fazer o suco, não, vou só tirar as sementes e espremo esse limão por cima da carne de porco. Vou misturar esse tempero e vou só transferir para um pote maior, porque aqui ficou muito apertado. Então, aqui está minha carne de porco temperada. E a carne moída, eu vou fazer almôndegas. Vou colocar 1 colher de chá de sal, um pouco da cebola, vou usar 1 colher de sopa da cebola, 1 colher de sopa do alho e um pouco da pimenta. Também vou adicionar cúrcuma, meia colher de chá e vou amassar bem essa carne. Na verdade, aqui eu só tenho metade da carne, porque outra parte eu ia fazer moída mesmo. Mas depois eu peguei e temperei outra parte, fiz tudo de almôndega, porque eu tava com muita vontade de comer espaguete de abobrinha com almôndegas. Então, eu resolvi fazer todo o preparo na forma de almôndega mesmo. Então, aqui só tem metade da carne, a outra metade eu usei exatamente o mesmo tempero, as mesmas quantidades. Então, modela aqui a almôndega e vamos levar ao final para a geladeira. Em termos de vegetais, eu vou usar hoje chuchu, esse verde escuro, que eu acho muito mais saboroso do que aquele chuchu mais claro. Abobrinha para o meu famoso espaguete, eu quero comer o espaguete de abobrinha. O brócolis eu já tinha aqui em casa, tá vendo? Ele tem até um pouquinho de partes mais amareladas, mas eu já falei para vocês, pode comer o brócolis amarelado, não tem problema algum. Aipim, que eu vou fazer purê, quiabo, lembrando que o quiabo a gente sempre dá aquela quebrada na pontinha dele para ver se ele tá bom. Eu vou aproveitar essa metade de cenoura que eu já tinha em casa aberta, que eu vou utilizar ela para fazer um molho de tomate com esse tomate junto com a beterraba, e essa cenoura inteira aqui eu vou usar no preparo da cenoura mesmo. Eu tenho também um alho poró que eu vou fazer refogadinho, dá um colorido, um verde bonito, além de ser delicioso na nossa refeição. Então esses serão os vegetais que eu vou preparar para as quentinhas de hoje. Então aqui eu já tenho cenoura picada em cubinhos, tenho floretes de brócolis, chuchu em cubos, tenho já o aipim descascado, já coloquei até aqui na panela de pressão. A abobrinha eu filetei, cortei o alho poró em fatias bem fininhas, depois de cortar ao meio. Tenho aqui já separado na travessa os ingredientes para o nosso molho de tomate, delicioso e super vermelho que ele vai ficar. E o quiabo, que eu vou fazer assado. Eu coloquei aqui também, gente, um maço de cheiro verde picadinho, que vai deixar tudo mais bonito. Para o molho de tomate, eu tenho 1,1 kg de tomate, cortei ao meio. A cebola é 1,5 cebola que sobrou, cenoura toda cortada irregular, a beterraba e 5 dentes de alho. Eu não me preocupei com tamanhos dos cortes, porque depois eu vou processar, então não faz muita diferença. Coloquei 2 colheres de chá de sal, só porque é bastante preparo aqui, tá? Vou colocar também aquele mix de pimentas e vou finalizar com uma regadinha de azeite, porque esse azeite vai auxiliar o cozimento dos vegetais. Então, eu vou misturar isso aqui muito bem
e vou levar ao forno, simplesmente isso. Vou levar esse tabuleiro ao forno alto por exatamente 1 hora, vai ser o suficiente para os vegetais saírem bem macios e prontos para irem ao liquidificador. O quiabo eu gosto de fazer ao forno porque não vai dar baba, embora tenha receita de quiabo sem baba aqui no canal, mas eu acho muito mais fácil de fazer assim, não preciso cortar, não preciso fazer nada. Vou colocar 1 colher de sobremesa do nosso alho picado. Não vou colocar sal, porque eu acho que concentra muito o sabor e quando eu coloco sal, eu acho que fica um pouco salgado, mesmo botando pouco sal. Então, vou temperar só com alho e azeite, misturar aqui bem. É um pouco até difícil do alho pegar, mas é assim mesmo. Jogo o alho aqui ao final por cima e vou levar então esse quiabo ao forno por meia hora. O brócolis eu vou preparar no vapor, então eu vou colocar água e esse artefato aqui, que eu não sei nem o nome, mas é para cozinhar os alimentos no vapor. Vou colocar aqui os floretes de brócolis. O ideal é não tampar a panela, porque senão o brócolis fica muito marronzado. Mas eu acabo sempre tampando, simplesmente porque é mais rápido. O aipim eu vou cozinhar na pressão por 1 hora, então vou colocar água aqui o suficiente, 1 colherzinha de chá de sal e vou fazer um purê. Então esse aipim é importante que ele esteja macio, mas não precisa ser aquele aipim desmanchando, porque eu vou processar, vai ser super rápido, não vou ter muito trabalho nisso não. Então vou colocar aqui na panela de pressão e já vou levar ao fogo. E como agora eu tô começando os preparos, eu vim mostrar para vocês o nosso arroz como ficou. Olha só como o grão agora ele deu uma inchada, ele deu até uma rompida na casquinha externa. Ele já tá mais hidratado, então eu só preciso cozinhar esse arroz. Isso vai me poupar tempo. Ele vai ficar pronto muito mais rápido do que se eu não tivesse deixado ele nesse processo de molho. Então, para fazer o nosso arroz, eu vou colocar aqui um fiozinho de óleo, ó. O aipim e o brócolis já estão na panela. Vou colocar 1 colher de sobremesa de alho. Vou jogar o nosso arroz. Eu só escorri ele, tá? Tirei aquele excesso da água do remolho. Vou colocar também uma pitada de cúrcuma, porque cúrcuma é anti-inflamatório e onde você conseguir colocar ela na sua vida está lindo e maravilhoso. 1 colher de chá de sal. Vou adicionar a água e vou deixar esse arroz aqui por 20 minutinhos, como se fosse um arroz branco, e vai dar super certo. Nem coloquei água quente, coloquei água fria mesmo. Vou tampar esse arroz. A panela nem estava muito quente, então ela nem tá borbulhando, né? Acabei colocando água fria. Agora eu vou iniciar os vegetais que eu vou preparar em panela. Então eu vou usar a mesma panela para todos, não vou nem lavar entre uma e outra. Coloquei aqui um fio de azeite e vou começar com o alho poró. Eu só vou deixar esse alho poró murchar. Eu vou mexer de vez em quando, mas em 5 minutinhos ele fica pronto. Então ele dá uma murchada, mas ao mesmo tempo ele fica muito crocante, então dá uma textura bem legal. O alho poró já está pronto. Eu tampei aqui o brócolis e estou vigiando o tempo todo, estou olhando esse brócolis e vou transferir esse alho poró agora para um outro recipiente, porque eu vou usar essa mesma panela para o preparo do meu espaguete de abobrinha. Bom, então eu voltei aqui com a panela, vou colocar mais um fiozinho de óleo, bem pouquinho, a panela tem um antiaderente bom. Vou colocar 2 colheres de sopa daquela cebola processada e vou deixar ela refogar aqui um pouquinho. Quando isso aqui já estiver bem quente, eu jogo a abobrinha que tá filetada. E enquanto a abobrinha dá aquela murchada, eu vou fazer aqui uma dança das panelas, né? Meu brócolis ficou pronto, então eu vou reorganizar aqui o fogão para que fique mais fácil o meu acesso aos alimentos que eu estiver preparando no momento. Coloco aqui a panela que eu já vou começar o preparo da carne de porco, então daquele filézinho mignon suíno que eu comprei. Ó, a abobrinha já deu uma murchada boa, ela também fica com uma textura crocante, então eu acho bem interessante esse espaguete de abobrinha, ele é bem gostoso. Coloco um fio de óleo, vou deixar aquele óleo ali aquecendo, porque eu vou selar a carne de porco antes de levar ela ao forno. Então eu vou pegar esses pedaços de carne de porco aqui que eu tenho e vou dar uma dourada, dar uma selada, porque quando a gente sela, a gente impede que a umidade da carne que tem no interior dessa carne saia. Então fica uma carne mais suculenta, uma carne mais molhadinha, não fica uma carne tão seca. Vou aproveitar e colocar as minhas almôndegas já no forno também. Essas almôndegas vão ficar no forno exatamente por 30 minutos.
E o meu forno o tempo inteiro tá no mais alto possível, nos 230 graus aqui que ele chega. Vou virar um pouco essa carne de porco para ela dourar, né, em todos os lados. Já retirei a abobrinha aqui, que já estava pronta. Vou colocar a cebola para refogar, 2 colheres de sopa. E vou começar aqui o preparo da cenoura. A cenoura eu vou simplesmente refogar. Vou colocar também meia colherzinha de chá de sal e vou adicionar pinguinhos de água aos poucos. Não vou colocar muita água, eu vou mais refogar essa cenoura do que propriamente dito cozinhar. Isso porque a cenoura não vai pegar tanta água, ela não vai ficar aguada, porque a gente vai congelar. E o congelamento ele altera um pouco a textura dos alimentos. Então, se eu mantenho essa cenoura feita com o mínimo de água possível, eu vou deixar ela muito mais saborosa, muito mais consistente depois no processo de descongelamento, quando de fato eu for comer esses alimentos aqui que eu estou preparando. Vocês viram que eu mexi de novo ali na carne de porco, né, para sempre deixar ela dourar bem em todos os lados. E agora eu vou retirar ela da panela e vou levar ao forno. Ela vai ficar ao forno por 30 minutos. Então, já voltei com a minha panela aqui. E agora eu vou preparar a última proteína que falta, que é o frango. Eu vou fazer um frango cozido na panela mesmo. Então, coloquei um pouco de óleo. Vou deixar esse frango dourando e esse restinho da marinada eu vou guardar para jogar depois no frango, para dar mais sabor. Mas por enquanto eu quero a panela bem sequinha para o frango começar a pegar uma coloração um pouco mais dourada. Mexo a cenoura aqui, eventualmente. Acabou que eu nem vou utilizar água, eu consegui o cozimento dela só com essa evaporação que bate na panela, na tampa ali da panela e volta, já foi suficiente para cozinhar a cenoura. Então, não vou ficar adicionando água. Ajustei aqui um pouquinho de sal. Aí, lembrei, né? Vou colocar um pouquinho da minha pimenta. E a cenoura já está pronta. Então, vou adicionar só um pouquinho de cheiro verde para dar uma coloração, ficar mais bonita. Cheiro verde deixa tudo mais bonito. E a nossa cenoura já está pronta. Vamos dar início ao preparo do chuchu, que é o último vegetal que falta fazer. Vou colocar 2 colheres de sopa da nossa cebola já processada. Vou deixar ela refogando também com 1 colher de sopa do alho. No chuchu eu acabo botando um pouco mais de tempero porque eu acho ele um pouco mais insosso. Mesmo sendo esse chuchu verde escuro, que é muito mais gostoso que o chuchu clarinho. Não sei se vocês conhecem, já tiveram acesso a esse chuchu mais verde escuro. O frango aqui eu vou mexendo um pouquinho para ver se ele fica um pouco mais dourado e vou deixar ele cozinhando. O arroz, gente, eu já apaguei o fogo, tá? Ele já tá pronto aqui há algum tempo. Adiciono o chuchu na panela e vou refogando. Vou colocar a mesma 1 colherinha de chá de sal e vou refogar esse chuchu aos poucos com um pouquinho de adição de água, só para facilitar um pouco o processo mesmo. Eu vou dar uma viradinha aqui no frango agora, porque eu vou ficar um pouco mais envolvida com a finalização do preparo dos outros alimentos. Então, para que ele não queime, vou dar uma viradinha. Reorganizei as panelas aqui, porque agora eu vou começar a tirar tudo do forno. Então, aqui está o nosso molho de tomate. Já está pronto, os vegetais já deram uma boa murchada, já estão bem cozidos. E eu vou finalizar aqui o processo de preparo do chuchu com o cheiro verde. Aguardei o preparo do tomate dar uma resfriada e agora eu vou começar a adicionar no liquidificador e vou bater todos os ingredientes juntos. Vou bater aos poucos para não sobrecarregar o liquidificador, mas ao final eu vou ter aqui um belíssimo molho de tomate bem escuro, bem vermelho, bem rosado. A beterraba e a cenoura auxiliam nessa coloração um pouco mais intensa. E a textura dele também fica maravilhosa. O aipim eu deixei cozinhando por 30 minutos e deixei a pressão sair sozinha. Ele tá macio, não é aquele aipim mais macio do mundo que desmancha, mas para o meu objetivo, que é processar, é um aipim suficiente. Então, eu vou processar aqui também aos poucos, até chegar na textura que eu quero. Coloquei parte dele, vou colocar o restinho e vou colocar água do cozimento para dar cremosidade. Pronto, agora a aipim chegou na consistência que eu quero ela tipo um purê mesmo. Eu provei aqui, não preciso ajustar o sal. Tô colocando um pouquinho de cheiro verde para não perder o costume.
Vou adicionar um pouco da pimentinha também. Embora eu sempre coloque pimenta, é uma pimenta muito sutil, a comida não fica apimentada, tá bom, pessoal? E aqui está o resultado final, já todos os nossos alimentos prontos, separados. E eu vou porcionar nas quentinhas e vou explicar aqui um pouquinho para vocês como que eu faço esse porcionamento, qual é a quantidade que eu coloco de cada um desses alimentos. Vocês devem ter reparado que eu não fiz feijão. Por que eu não fiz feijão? Eu faço almoço em casa, então eu sempre tenho feijão. Eu congelo feijão, cozinho de meio quilo a 1 quilo, congelo, deixo ali no freezer e vou descongelando e temperando aos poucos. Acho que boa parte dos brasileiros faz isso. E o que acontece? Eu sempre tenho feijão em casa, fresquinho. Então, quando eu porciono a comida aqui, eu já imagino que vai ter a concha de feijão, que eu sempre vou colocar na hora de comer, tá bom? Então, por isso que não tem feijão. Feijão não é para ser retirado da alimentação saudável, da dieta. Ele é importantíssimo porque ele tem bastante proteína e ele tem muita fibra, conferindo muita saciedade. Alimento importantíssimo. E é um dos outros alimentos que sempre tiram quando querem fazer dieta, né? Bom, e agora eu vou explicar para vocês como que eu porciono essas quentinhas. Eu divido esses alimentos pelo grupo ao qual eles pertencem. Então, dentro desses preparos, eu fiz 3 opções de vegetal A. Vegetal A são aqueles que basicamente não tem muita caloria, eles têm muito mais fibras do que energia, que foram o brócolis, o alho poró e a abobrinha. Então, esses vegetais eu posso colocar à vontade. E você aí também, mulher que esteja assistindo, para homens, são vegetais que adicionam pouca caloria ao prato. Então, geralmente o consumo deles é à vontade, pelo menos é assim que oriento os meus pacientes. Eu fiz também 3 opções de vegetais B, que foram quiabo, cenoura e chuchu. Esses vegetais, eles contêm um pouquinho a mais de energia quando comparados ao vegetal A. Mesmo assim, é pouco. Eu coloco 2 colheres de servir, daquela grande mesmo, né? Tipo de restaurante. Então, eu dou uma alternada. Eu coloco uma de cenoura, uma colher de quiabo, uma de chuchu, uma de quiabo, uma de cenoura, uma de chuchu. Eu fui alternando nesse sentido. Mas eu sempre escolhia 2 vegetais e colocava uma colher de servir de cada um deles. Então, no total de vegetal B, entre cenoura, chuchu e quiabo, eu sempre tinha 2 colheres de servir. Os carboidratos, que ali eu fiz 2 opções, o arroz integral com cúrcuma e o purê de aipim, eu fiz da seguinte forma. O purê eu coloquei 2 colheres de servir porque ele sacia menos. Então eu acabei colocando uma quantidade um pouco maior quando comparado ao arroz. O arroz integral eu coloquei 1 colher de servir e dá super certo. Em termos de proteína, eu coloco cerca de 100 gramas de cada um deles. A sobrecoxa é muito fácil, foi uma sobrecoxa em cada quentinha. A carne de porco eu coloquei 2 rodelinhas grandes ali do filé mignon. E a almôndega eu coloquei cerca de 4 almôndegas em cada uma das quentinhas. E esse prato, ele é o suficiente para uma dieta de emagrecimento para mim e para boa parte das mulheres aí que estão assistindo que acompanham, que seria uma colher de servir de arroz. Lembrando que eu vou adicionar o feijão na hora de comer, na hora de jantar. Se eu não estiver com muita fome, talvez eu não coloque o feijão. Mas se eu tiver com fome, sentir a necessidade de aumentar um pouco, vou botar a comida ali no prato, vou esquentar, vou ver, opa, minha fome hoje tá maior do que isso, aí eu adiciono feijão. Vou fazer dessa forma. Então aqui nós já temos as quentinhas prontas. Toda essa primeira fileira minha é de almôndega, então eu coloco a etiqueta JA Espaguete Setembro. Aqui tem almôndega com espaguete e de abobrinha com arroz. Então tem 2 de almôndega com espaguete e essa última almôndega com purê de aipim como carboidrato. A fileira do meio é frango, então a primeira é frango com purê, frango com arroz e frango com purê novamente. Os vegetais sempre sortidos, conforme eu falei. E o que eu mantenho é sempre uma proteína e um carboidrato. Essa aqui é porco com arroz, porco com purê. E a última é a almôndega low carb. Essa aqui não tinha arroz para ela, mesmo assim eu montei a quentinha, porque arroz eu sempre tenho em casa, eu costumo fazer almoço. Acabei montando também 3 quentinhas para o meu marido, porque se ele gostar desse esquema, vai ser para todo mundo. Mas para ele eu fiz apenas uma de cada proteína principal. Teria rendido até mais quentinha para mim. Só que, como para ele eu coloco uma comida maior, né, um volume maior de comida, acabou que foram 12 para mim, 3 para ele e 1 litro aqui de molho de tomate. E esse molho de tomate está espetacular. Vou fazer alguma macarronada ou possivelmente uma lasanha, porque minha filha também gosta muito de lasanha. Outra coisa muito importante de prestar atenção aqui, eu coloquei em quentinhas mesmo dessas preparadas para micro-ondas, lava-louças e freezer. Mas eu não vou esquentar a quentinha, a comida, dentro dessa quentinha de plástico. Eu vou sempre transferir para um prato
para esquentar. Isso porque eu vou estar na minha casa, né? O jantar eu sempre vou fazer em casa. Então eu não tenho esse objetivo de esquentar nesse recipiente plástico. Quando eu vou para o consultório, por exemplo, e quero levar comida, antes eu não tinha muita opção de self-service lá perto, então eu sempre levava comida. Mas hoje em dia eu tenho, acabo não levando tanto. Mas quando eu levo para aquecer, eu sempre levo em pote de vidro com tampa plástica, porque é muito melhor aquecer o vidro no micro-ondas que o plástico. Ah, mas esse plástico é preparado, esse plástico é permitido. Até que descubram que não, né? É sempre assim. Então eu prefiro sempre esquentar o alimento no prato ou em pote de vidro, porque o vidro é um componente mais inerte e que de fato não vai transferir substâncias ali para o alimento, ou pelo menos ainda não descobriram nada nesse sentido. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do conteúdo aqui do canal, sempre deixe o seu comentário, escreva aqui para mim o que você gostaria de ver, quais são as suas dúvidas, porque eu terei o maior prazer em responder. E assim você ajuda o canal a crescer, assim você impulsiona para que eu esteja sempre aqui oferecendo orientações nutricionais, sempre muito voltadas, né, para esse universo feminino. Eu falo que o universo feminino é muito importante de você lidar com ele, porque a mulher é o principal cuidador da família. Por mais que às vezes as pessoas tentem tirar a gente desse papel, a gente acaba sendo. Então a alimentação infantil é muito associada à alimentação da mulher. Porque quem cuida basicamente da alimentação da criança é a mulher. A alimentação do homem, muitas das pessoas que cuidam da alimentação dos seus maridos são as mulheres. Quando a mulher está bem nutrida, quando a mulher está focada, a mulher está envolvida nessa alimentação saudável, toda a família dela vai ganhar. Então faça a sua parte, comente, curta o vídeo, compartilhe com amigos, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para que eu sempre volte aqui e traga muitas dicas, receitas e orientações nutricionais para você e que vão fazer todo sentido também para sua família. Até a próxima!